FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web da FASP-RJ. Nosso entrevistado de hoje é Ulisses Silva. Ele é integrante do Movimento Unificado em Defesa dos Servidores Públicos da Prefeitura. E também é o primeiro suplente de administração do Previ-Rio, do Conselho, né, de Administração do Previ-Rio. Tudo bem, Ulisses? Tudo bem, Nira. Prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. O prazer é nosso. E esteja sempre aqui conosco, porque as pessoas querem saber como é que anda, né? Sim. A situação dos servidores municipais do nosso Rio de Janeiro, né? Por falar em problemas do Rio, né? Ulisses, como é que anda a reforma, né, na Previdência Municipal? Que muitas pessoas perguntam como é que está, em que pés andam, né? Nira, o termo é esse. O termo é a reforma da Previdência Municipal do governo Crivella. Embora o governo Isso tenha... tem que né, destacar do governo Crivella, né? O governo tem fugido muito desse objetivo, né? Segundo os porta-vozes do governo, eles estão fazendo uma adequação à Constituição, mas na prática, a base da justificação dessa reforma da Previdência do Crivella está na emenda de 2003, na emenda 41, e muitos governos passaram de 2003 para cá, e quem escolheu aplicar esses cortes no salário do funcionalismo, quem escolheu penalizar os pensionistas, aposentados e servidores ativos do município do Rio de Janeiro foi o governo Crivella. É importante que isso fique claro. Então, o governo Crivella não tem condição de fugir dessa responsabilidade e também de uma contradição, né? Que o senador Crivella, eu trouxe aqui uma notícia que eu recortei há poucos dias do site, né? Que é a página do Senado Notícia. O senador Crivella, ele foi contra o partido dele, ele era líder do partido, né? Líder do PL na Câmara em 2003, no Senado, e ele votou contra. E ele disse, é interessante dizer aqui, a notícia diz que Crivella anuncia que PL vota contra a taxação de nativos. Aí tem um trecho aqui abrindo aspas da fala do senador Crivella, né? O Partido Liberal não vota a taxação dos inativos. É um ponto de honra nosso. Precisamos construir uma hipótese melhor, afirmou o senador, à época senador Crivella. E hoje, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né, na sua primeira oportunidade de apresentar já botou no discurso, a né? gestão política como um responsável pelo executivo, pela administração, o governo Crivella, logo no começo do seu governo, bradou pela taxação dos inativos e todo o pacote de cortes e de desmontes que representa a emenda 41, né? Então, em que estágio a gente está hoje? Hoje ela está praticamente implementada, né? Isso está planejado em 2 etapas. A primeira delas é um decreto que revogou o decreto que suspendia os efeitos dessa emenda 41, da emenda do mensalão, é bom que se diga. Então o decreto já foi implementado e o município, os gestores da Previdência do município já estão autorizados, de certa forma, a cumprir os efeitos, né, desses cortes, né, que acabar com a paridade e a integralidade, né, para aqueles que ingressaram no regime a partir de 2004, descontar o valor que a pessoa recebe como incentivo no abono permanência. Então, por exemplo, agora no mês de abril, as pessoas já receberam o seu contra-cheque com o corte, né, com o desconto daquilo que elas recebiam como incentivo para continuar na ativa, né, o que para a gente é muito preocupante, porque tem grandes chances de gerar um efeito de aposentação em massa, né, na medida que a pessoa perde o incentivo para continuar na ativa. Além de aposentação em massa, isso tende a gerar um déficit grande, na verdade intensificar o déficit que já existe do funcionalismo, principalmente na educação e na saúde, né? Que anda um caos, né? Educação e saúde, né? Exatamente, né? Os governos dizem que não, vamos resolver o problema da Previdência, vamos enxugar a despesa, porque precisamos de mais verba na educação e na saúde, mas na prática, esse tipo de desmonte
Só vai afastar, vai né? afastar, porque desestimula o funcionalismo, desestimula o funcionalismo e ataca diretamente os setores do funcionalismo que tem menor renda, né? O fim da paridade da integralidade, que na verdade é o recheio do bolo, né? Comenta-se muito da taxação de nativos, né? A taxação de nativos é apenas a cereja. Vai afetar de fato poucos servidores, aqueles que têm salários superiores ao teto do INSS. 5.900. O recheio do bolo é o fim da paridade da integralidade. Isso vai afetar drasticamente os servidores de menor renda. Né? Enfim, está nesse pé. E quem perde é a sociedade, né? E quem perde é a sociedade. Porque se houver mesmo esse abandono, né, dos servidores, né? Quem perde é a sociedade, que são servidores mais experientes, né? Sim, esse é um passo, eu diria que o passo mais significativo no processo de desmonte que o funcionalismo tem sofrido em todo o país, né? E a gente vive num país onde cada vez é menos estimulante cuidar de gente, cuidar de pessoas, né? Ao contrário do discurso de campanha, o que o governo Crivella vem fazendo, em vez de contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais justa, com serviços de maior qualidade, com profissionais de maior qualificação, a prática está tendo exatamente o efeito contrário, né? Está desestimulando um funcionalismo que já foi considerado um dos melhores conjuntos de funcionários, melhores quadros do país, né? E o governo tem caminhado a passos largos para desmontar aquilo que já foi motivo de muito orgulho para a sociedade carioca, né? E essa questão da reforma da Previdência, do Crivella, é um passo bastante significativo nisso. No ano passado, por exemplo, segundo dados do governo na imprensa, tinha mais ou menos mais de 9 mil servidores em condição de aposentadoria que escolheram continuar na ativa como incentivo do abono permanência, dos 11%. Esse ano, né, depois concluído o primeiro ano do governo Crivella, esse ano, os últimos dados do governo são que desses mais de 9 mil, hoje nós temos em torno de 7.400 servidores ainda em abono permanente, ou seja, cerca de 2 mil servidores em um ano já abandonaram, foram para casa, né? Isso tem muito a ver com o ambiente que esse governo tem construído para o funcionalismo, né? Um ambiente de muitas ameaças, um ambiente de angústia. O servidor municipal hoje vive um momento de angústia jamais visto, né? Eu tenho em torno de 20 anos de município do Rio de Janeiro. Eu nunca vi um momento tão grave em termos de sentimento de angústia. As pessoas dizem: eu estou cansado, eu vou me aposentar porque eu estou cansado. E não é cansaço físico. Eu tenho disposição, eu estou jovem, mas eu estou cansado, eu não aguento mais esse ambiente que o governo Crivella transformou a Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso em pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, que significa também muito, né? Que ninguém está aguentando mais, né? Pouquíssimo tempo. Tantas coisas que estão acontecendo aqui no município. Então, Nira, aí fechando a história da reforma da Previdência, nós temos um decreto que hoje já autoriza o governo a recalcular, rebaixar significativamente benefícios concedidos depois de 2004. E eu estou dizendo isso é muito importante para um servidor que já está aposentado ou para pensionista, né? Um número bastante significativo de benefícios serão rebaixados, e será um rebaixamento bastante drástico no contra-cheque de benefícios já concedidos. É importante que a gente se organize para enfrentar isso. E a última etapa seria a aprovação de um projeto de lei que vai consolidar a contribuição dos inativos no município do Rio de Janeiro, né? E o movimento tem feito encontros com o governo para, de certa forma, atenuar os efeitos e os impactos dessa reforma. Agora, que propostas vocês levantaram, assim, importantes nessa questão? Para a gente, a questão central, não dá para falar em qualquer modificação na Previdência, né, que tem o objetivo de recuperar o nosso fundo, o nosso sistema de previdência. Não dá para falar em recuperação do sistema de previdência sem antes resgatar o histórico das dívidas que o Tesouro Municipal tem com esse fundo. Porque se hoje a gente vive a situação na qual a gente se encontra, isso seguramente não é por conta do salário da aposentadoria de um professor.
Né? De jeito nenhum. Que é a grande massa. Não é o salário de aposentadoria da professora, como alguns representantes do governo, às vezes, chegaram ao ponto de dizer que o problema da Previdência, eu ouvi isso de uma das figuras, das cabeças coroadas de um governo, numa dessas reuniões nossas. Não foi nesse governo Crivella não, mas se reflete bem como eles pensam. Eu vi essa figura dizer o seguinte: o problema do nosso fundo de previdência é que tem muita professora, e professora se aposenta cedo e vive muito, vive demais. Então, e eles pensam assim, né? É assim que eles olham para o funcionalismo, eles olham para uma professora, olham para um profissional de informática, de enfermagem, e veem números, veem despesa. Eles não veem um ser humano que tem uma trajetória de serviço para a população, que tem uma trajetória de dedicação, que dedicou anos, dos seus melhores anos da sua vida, em servir a população mais pobre da cidade. Eles olham como despesa, né? O que eles olham como algo a ser estimulado, algo a ser incentivado, e a gente vê aí muito na imprensa, são as empreiteiras, são as construtoras, não é isso? É isso aí. É isso que tem que ser incentivado, né? A partir do que a gente tem visto aí, a gente sabe quais são os interesses que tem por trás disso. E o Rio está afundando, né? Porque você mesmo, nós estávamos conversando aqui sobre as escolas, né? Municipais também, algumas quase à beira, né, do fechamento, né? À beira do abismo mesmo. Sim, muitas turmas sendo fechadas, turmas de educação infantil. Sem professores, né? Sim, Cadê sim. os professores? O próprio secretário recentemente tem dito que tem um déficit de, se eu não me engano, mais de 2.000 professores regentes, né? E aí surgem as ideias inusitadas no lugar do óbvio, né? O óbvio, por exemplo, a discussão... tende a piorar, né? Tende a piorar. A escola Friedenreich, que é referência, devia ser motivo de orgulho para a cidade do Rio de Janeiro, né? É referência. Fica no Maracanã ali, Isso, né? isso. Recentemente houve inclusive a tentativa de fechamento da escola Friedenreich por ocasião das obras das Olimpíadas, né? Obras no Maracanã. Enfim, isso mostra o verdadeiro viés que tem por trás das políticas públicas, né? Dos nossos governantes, a forma como os nossos governantes veem. A educação, por exemplo, em abono permanência, tem cerca de 2.800 profissionais, professores de todas as categorias, de todos os níveis. E a escola Friedenreich hoje já vive um problema grave, segundo amigos nossos que têm filhos matriculados lá, né? É muito comum o servidor municipal ter filho matriculado lá, porque fica perto da prefeitura, enfim. Uma amiga minha, que tem uma aluna no 4º ano, fala da falta de professor. Falta de professor na Friedenreich, aquela escola que deveria ser referência. Referência, né? Que deveria ter incentivos da sociedade, a sociedade devia olhar para aquilo, se orgulhar, incentivar, né? É um projeto que deu certo, é um modelo que deveria virar referência para toda a rede. Essa escola está com déficit de pessoal, e eu tenho certeza que lá na escola Friedenreich tem um professor ou uma professora que só se mantém nativo por causa do abono permanência. E esse governo... Se acabar esse abono permanência, sim, acaba, né? Aí afunda de vez. A gente tem um déficit em torno, como eu disse, o secretário alerta que tem um déficit em torno de 2.000 professores regentes. Só na educação, só na parte de professores, tem mais de 2.000, né? Recebendo abono permanência. Imagina se 10% disso resolve pedir aposentadoria e ir para casa, né? São 200 professores, 200 turmas a menos sem professores. 200 professores a menos para servir a nossa população. E um incremento do déficit da nossa Previdência, né? Porque essas pessoas hoje, elas recebem um salário para continuarem trabalhando, né? Um acréscimo dos 11%. E elas indo para a aposentadoria, os 100% da despesa desses professores que estão hoje produzindo vão para o fundo, vai para o fundo de Previdência, aumentando a despesa da folha de pagamento. É difícil, é muito difícil de entender. Não dá para entender a lógica por trás. Sem escola, mais crianças sem professores. E mais despesa para o fundo. E mais despesa para o fundo, segundo né? o governo, exatamente, segundo o governo está quebrado e precisa ser reestruturado. Vai entender, né? Quais são os interesses por trás disso. Não dá para a gente ter outra conclusão, senão um processo deliberado de sucateamento e de desmonte do funcionalismo. É muito difícil de inserir isso em outra categoria. Não apenas isso, né? Tem umas outras notícias aqui importantes. Fala aqui, ó. Caixa Seguradora vê faturamento em Previdência. É o Estadão.
Caixa Seguradora vê faturamento em previdência saltar mais de 60% em 2017. Ou seja, 2017 as seguradoras, principalmente de previdência privada, tiveram um salto no seu faturamento de 60%. Outra aqui. Faturamento do Grupo Bradesco Seguros supera 76 bilhões em 2017. Líder do mercado segurador nacional, com atuação multilinha e presença em todas as regiões do país, encerrou o exercício de 2017 com faturamento de 76 bilhões, o que representa crescimento de 6,8%. Então, o desmonte da Previdência, além de representar um sucateamento do funcionalismo, representa também uma fonte de recursos inesgotável para quem vive da especulação financeira nesse país. Por quê? A medida para garantir um mínimo de dignidade, o que é que vai fazer o funcionalismo? Vai procurar, infelizmente, para ter alguma dignidade na velhice, com o sucateamento dos regimes próprios e dos benefícios garantidos no serviço público, ele vai fatalmente procurar os bancos. Então tem um conjunto de interesses muito perverso, E é uma sociedade já sofrida, Nós somos, na escala de Gini, no último estudo do PNUD, no Programa Nacional das Nações Unidas para Desenvolvimento, nós somos o 10º país mais desigual do mundo. Nós ficamos atrás na América Latina, nós estamos em 4º na América Latina. Na nossa frente, nós só ganhamos, na América Latina, nós só ganhamos do Haiti, da Colômbia e do Paraguai, em desigualdade. Então, além de ser uma política muito perversa, que afeta diretamente o funcionalismo, isso eu estou convencido de que isso está vinculado a um projeto de país, Que projeto de nação nós temos, Em que projeto de nação está inserido uma reforma da Previdência de Crivella? Está inserido num projeto de nação de uma nação, se é que a gente pode chamar de nação, profundamente desigual, profundamente injusta, onde aquelas pessoas que produzem pouco e dão pouco retorno para a sociedade em termos de bem e serviço, onde essas pessoas faturam muito, em detrimento de uma população pobre, sofrida mesmo, e desigual. Agora, você vê algum futuro pela frente, alguma saída? Porque quando a gente entrevista um médico, uma pessoa assim, não, você faz uma dieta, você chega lá, você faz uma prevenção, mas em se tratando dessa estrutura toda, você acha que tem saída? Tem sim. Tem saída? Tem sim. Tem um remédio para curar isso tudo? E eu vou te dizer uma coisa, vou além, Nira. Na verdade, o que esses governos têm construído, sobretudo nos últimos 20 anos, o Previo está fazendo 30 anos, sobretudo nos 20 anos, o governo está construindo um problema para a Previdência. Nós somos vítimas, a Previdência Municipal e os regimes de Previdência no país inteiro são vítimas de um processo de desmonte. Eles desmontam a Previdência e depois acusam a Previdência de ser deficitária. Então a saída passa necessariamente. Fica nesse jogo, A saída passa necessariamente. Se redobra em dívidas com os bancos. Exatamente. Redobra em dívidas, ficam na mão do governo. Exatamente. O Previrio, quando eu entrei no Previrio. É uma escravidão, Não deixa de ser, Sim. É uma disputa, Nira? A realidade é uma disputa. Então, agora é uma disputa muito desigual, Por um lado, você tem um sistema financeiro com um poder político absurdo e a gente com a capacidade de se organizar muito limitada. E por isso programas como esse são importantes. Então, por exemplo... Ulisses, pode falar um exemplo, depois eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, no mesmo período em que o Banco Santander cresceu vertiginosamente no país, por exemplo, o Banco Santander é o banco que tem exclusividade na folha de pagamento do funcionalismo. O Previrio minguou. O papel do Previrio, que era fundamental na vida do funcionalismo há 20 anos atrás, foi minguando. O programa de carta de crédito do Previrio foi desmontado. O programa de concessão de empréstimo de emergência do Previrio foi desmontado. Então, a revisão para isso, a solução para isso, passa necessariamente por interromper esse processo de desmonte de sucateamento, que eu digo, deliberado no nosso regime de previdência,
e no regime de previdência, dos regimes próprios como um todo. Ulisses, você entrou com uma ação popular, né? Você moveu uma ação popular contra o prefeito Crivella sobre a taxação de nativos, né? Sim. O prefeito, esse governo diz que é o governo está implementando essa reforma da Previdência porque é um governo cumpridor de leis. Isso não é verdade. São inúmeras as leis que esse governo não cumpre. A lei do nosso reajuste é uma delas, né? Temos a proteção de um reajuste anual protegido por lei, definido em lei, esse governo não tem cumprido. A taxação de nativos foi mais um exemplo. A Lei de Diretriz Orçamentária, aprovada no próprio governo Crivella em 2016, disse claramente que tipos de receitas poderiam compor o orçamento municipal. E, contrariando a própria LDO, o governo mandou uma proposta de orçamento para o Legislativo, que o orçamento está sendo executado agora em 2018, que incluía a taxação de nativos, a contribuição de nativos, como uma das receitas do fundo, o que é claramente ilegal. E essa ação popular foi justamente para questionar isso. Essa ação popular, hoje, a Procuradoria foi obrigada pelos tribunais a se pronunciar, e a posição da Procuradoria é de que a PGM não tem nada a ver com isso, e o prefeito vai ter que se defender por seus próprios meios, né? Uma das possibilidades, um dos desdobramentos possíveis dessa ação popular é inclusive a taxação do prefeito como gestor improbo, né? Por descumprir um preceito legal, cara. Por bem menos que isso, a Dilma Rousseff, presidente Dilma Rousseff, sofreu um processo de impeachment, por muito menos, né? Então a gente está aguardando aí, acompanhando. O negócio é sério, né? É muito sério. Muito sério. A gente está acompanhando aí com muita expectativa os desdobramentos dessa ação popular aí, e a luta continua sendo organizada com isso e outras frentes, né? E você vai voltar aqui no programa para falar mais a respeito, né, dessa luta aí. Volto. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, e as pessoas também querem ouvir, né? Sim. Querem ouvir como é que ficou, né, o caso. E você estamos sempre... quer falar mais alguma coisa aqui? Não, agradecer a oportunidade, parabenizar pelo espaço que vocês estão dando para a gente. A FASP sempre esteve na ponta desses enfrentamentos, e convocar os servidores a se organizarem, a acompanharem a minha página no Facebook, Ulisses Silva, Conselho Previ Rio. Pode ser acessada por qualquer pessoa no Facebook. Isso, curtir, compartilhar, né? perguntas, interagir e acompanhar para saber o cotidiano desses enfrentamentos e se organizar. Aproveitar também para se organizar. É fundamental que a gente esteja muito atento e faça enfrentamento. É possível vencer. Quem sabe participando até aqui do programa, aqui no auditório que nós temos, né? Sim. Podemos combinar. Podemos combinar então, Ulisses. Foi um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. Obrigado, Nira. Prazer enorme estar aqui. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.